Amém? Você crê? Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 2. A gente vai começar lendo o versículo 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem está esperando no telão, diga aleluia. Glória a Deus, hein, crente? Traz Bíblia para a igreja, é bom. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado. Repita comigo: povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. Diga, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora entirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Feche teus olhos. Pai, nós te honramos nessa noite. Nós declaramos que a tua presença é real neste lugar. Nós viemos aqui porque nós queremos ser tocados pela tua palavra. Nós queremos ser tocados pelo teu Espírito Santo. Nós queremos sair daqui transformados, curados, sarados. Nós queremos sair daqui, ó Pai, com uma direção. Nós queremos sair daqui com uma convicção. Nós queremos sair daqui mergulhados, Senhor, em Ti. Não nos deixe sair da mesma forma que nós entramos, Senhor. Que a Tua palavra penetre aos nossos corações, aonde ela, como uma espada que separa o santo e o profano. Que nessa noite haja não apenas, ó Pai, pessoas disponíveis para ouvir, mas pessoas que queiram de fato praticar a Tua palavra. Que a partir de hoje famílias sejam restauradas, filhos sejam alcançados, empresas, ó Pai, cresçam cada vez mais. Que nessa noite haja cura, libertação e restauração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? A gente está no culto fé, e nada melhor do que falar sobre fé, irmão. E é interessante a gente lendo esse versículo, porque foi o primeiro milagre de Jesus. E eu paro para ler isso daqui, eu vejo que Jesus, ele se preocupa com as coisas simples. Muitas vezes nós achamos que Jesus só se preocupa com as coisas grandes, as coisas enormes, as coisas extraordinárias, as coisas sobrenaturais. Mas lendo esse versículo eu vejo que Jesus se preocupa com as coisas simples. Wesley, como assim? Jesus, ele faz o seu primeiro milagre dentro de um povoado. O povoado é algo simples. Eu estive agora lá em outubro, fomos fazer missões com a galera do Legacy.
E a gente foi lá no interior de Sergipe, e a gente foi nos povoados. A gente foi na Lagoa da Santa, a gente visitou outros povoados que eu não vou me lembrar o nome, então eu sei como é que é um povoado. E eu lendo esse versículo eu falei: Jesus, o Senhor se importa. E quando nós estávamos lá, para aquelas pessoas, elas eram muito gratas, elas nos recebiam muito bem. Por quê? Porque a gente saiu da nossa agenda, a gente saiu dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, para ir dar atenção àquelas pessoas. E eu lendo essa passagem, eu vejo que Jesus, Ele se preocupa com as coisas simples. Eu queria que você fosse boca de Deus na vida do seu irmão, que está do seu lado, e falar para ele assim: irmão, com convicção, senão ele não vai acreditar. Fala: irmão, Jesus se preocupa com as coisas simples da sua vida. Irmão, o primeiro milagre de Jesus não aconteceu no templo. O primeiro milagre de Jesus não aconteceu diante das multidões. O milagre de Jesus não aconteceu com os principais responsáveis das cidades na época, dos políticos, dos fariseus. Não. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num ambiente familiar. Ele aconteceu num ambiente simples. Ele aconteceu em uma casa simples. Isso mostra que Deus, Ele se importa com os detalhes da nossa vida. Ele se manifesta nas pequenas coisas. Ele se manifesta nas causas simples. Ele se manifesta e Ele se preocupa com as nossas dores dos dia a dia. Muitas vezes nós achamos que, para que eu vou orar por isso? Jesus não vai me dar atenção. Para que eu vou falar com Jesus sobre isso? Jesus não está se preocupando com isso. Tem tanta coisa para Jesus se preocupar, tem tanta coisa para Jesus olhar, tem tantas coisas para Jesus dar atenção. Por que eu vou falar com isso? Irmão, Jesus não deixa nada de lado. Ele se preocupa com as coisas simples. Ele se preocupa com as coisas nos seus mínimos detalhes. Às vezes pode parecer que as coisas estão dando errado na sua vida. Às vezes pode parecer que o que você está fazendo talvez não esteja tendo nenhum impacto. O que você está fazendo talvez esteja sendo uma coisa errada. Talvez está tudo indo por água abaixo. Talvez a sua vida está um furacão. Talvez você está enfrentando os gigantes, desafios. Talvez você está passando por várias dificuldades. Você está pensando: mas Deus não se importa. Ei, eu vim aqui nessa noite falar para você que nada está saindo conforme você planejou. Pode parecer sim, mas Jesus, Ele pode mudar tudo na sua vida. Jesus, Ele pode restaurar o seu casamento. Jesus, Ele pode alcançar o teu filho. Jesus, Ele pode mudar a realidade da sua empresa. Jesus, Ele pode tocar o seu coração. Ele pode tirar tudo aquilo que está aqui dentro, toda depressão, ansiedade, preocupação. Jesus, Ele pode mudar tudo. E eu quero falar com você, o tema desse sermão é: Jesus pode mudar tudo. Irmão, esse foi o primeiro sinal público de Jesus. Jesus estava começando o seu ministério, e o casamento era um dos maiores eventos sociais e culturais da época. O casamento era algo muito importante naquela época. O casamento durava até 7 dias, porque era algo extraordinário que acontecia. Então ele envolvia toda a comunidade, envolvia todo o bairro, porque quem sabe, povoado ele não é grande. Então os casamentos naquela época envolvia todo mundo que morava naquele povoado. Era um momento de muita alegria, de honra, de celebração. E faltar vinho numa festa dessa era um grande constrangimento para a família. E poderia ser visto até como uma maldição ou um sinal de desonra.
E quando o vinho acabou, irmão, não era só um problema de logística, não era só algo que talvez não foi planejado, mas seria uma crise que iria envergonhar toda a família. Imagine você organizando uma festa, de repente você tinha programado tudo, a melhor bebida, refrigerante, suco, aleluia, a melhor comida, mas no meio da festa do nada acaba. Olha o constrangimento que isso passa. O milagre de Jesus não foi apenas para resolver um problema familiar, mas foi para mostrar quem Ele é. Foi para mostrar para que Ele veio. Foi para mostrar para que Ele estava fazendo ali. O milagre não foi apenas para mostrar para as pessoas que Ele sabia transformar água em vinho. O milagre não foi apenas para mostrar que talvez esse era o melhor vinho. Mas quando Jesus transforma água em vinho, Ele está mostrando algo para mim e para você. Ei, eu não vim aqui apenas para transformar água em vinho. Eu não vim aqui apenas para trazer uma cura para você. Eu não vim nessa noite apenas para curar uma falta que você está sentindo no seu coração. Não, não, eu vim mostrar para quem? Eu vim mostrar para você, para quem eu sou. Eu vim mostrar para você quem eu sou. Eu não sou apenas uma cura, eu sou o que sou. Eu sou aquele que pode mudar tudo, aquele que pode transformar realidades, aquele que pode curar tudo. Mas eu sou o que sou, eu não mudo. As circunstâncias podem acontecer, o vinho pode acabar, a doença pode surgir, a tristeza pode aparecer, você pode ficar chateado, magoado, você pode se entristecer, o gigante pode se levantar, a tempestade pode vir, meu irmão. Mas Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo o Rei dos Reis, Ele continua sendo o Senhor dos Senhores, Ele continua sendo o leão da tribo de Judá. Ele continua sendo o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele continua tendo tudo no controle da palma da sua mão. Ele continua se lembrando de você. Ele continua te amando. Você pode abandonar Ele, mas Ele vai continuar te amando. Você acha que Ele te esqueceu? Você acha que Ele te abandonou? Não, não, não. Ele continua sendo o mesmo. Ele é aquele que foi crucificado na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. Ele não mudou. Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Ele é o Cristo que transforma, Ele é o Cristo que provê, Ele é o Cristo que supre, Ele traz alegria onde há vergonha. Dentro desse contexto e dentro dessa introdução, eu queria compartilhar com vocês 4 pontos aqui. O primeiro ponto está no versículo 1, acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: a prioridade de Jesus sempre será a família. Irmão, Jesus ele estava começando o seu ministério. Ele estava cheio de compromissos, ele estava cheio de responsabilidades. Ele precisava curar, ele precisava ensinar, ele precisava discipular, ele precisava viajar, porque naquela época não tinha carro, não tinha Uber, não tinha avião. Então as viagens eram longas, ele precisava caminhar muito. Um cara cheio de responsabilidade, um homem cheio de responsabilidade, de repente ele para toda a sua agenda, toda a sua programação, ele para tudo aquilo que ele tinha para fazer durante aqueles dias, para celebrar um casamento. Olha a importância que Jesus dá à família. A família não é algo banal, a família não é algo à toa. Então Jesus ele para tudo, e ele vai, e ele é convidado para um casamento. Ele para a sua agenda, ele para a sua loucura e ele vai para o casamento. Ele ama muito família, Deus ama muito a família. Deus ama ser convidado para fazer parte da sua família.
Nessa noite eu quero trazer para você, nesse primeiro ponto, Deus, Ele quer ser convidado para fazer parte da sua família. Deus, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte dos seus negócios. Ele quer fazer parte dos seus projetos, dos seus sonhos. Ele para a agenda dele toda para falar: ei, eu quero fazer parte de tudo aquilo que você está sonhando. Mas a realidade é que muitas vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, nós não conseguimos nem parar para falar: Jesus, vem. Jesus, o que o Senhor acha? Jesus, fala comigo. Qual direção eu vou? Para qual caminho eu vou? Para onde eu vou? Meu irmão, e o que chama mais atenção é que o primeiro de milagre de Jesus, como eu falei na introdução, não acontece em grandes multidões. Ele acontece dentro da família. Não acontece nos grandes palácios, mas nos pequenos povoados, dentro de uma casa simples, num ambiente familiar. A realidade da nossa vida é que Jesus, Ele veio trazer alegria completa para o seu casamento. Jesus, Ele não veio apenas viver por viver. Jesus, Ele para mostrar que Ele está preocupado com a família, que família é o primeiro ministério da Bíblia. Ele está falando para mim e para você: ei, eu se alegro, eu vibro quando eu vejo famílias felizes, quando eu vejo famílias unidas, quando eu vejo famílias amando, quando eu vejo que filhos crescendo num lar saudável, num ambiente cristão, num ambiente cheio de paz, num ambiente onde a palavra de Deus é pregada, onde a presença de Deus é honrada, onde a presença de Deus é implorada. Irmão, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que é a sua casa. Eu não sei como é que é o seu lar. Mas eu tenho uma boa notícia nesse culto fé para você. Você quer? Sim ou não? Ei, o seu lar pode estar um caos. A sua casa pode parecer um ringue de UFC, irmão. Eu não sei, a sua casa pode ter várias brigas. Na sua casa pode sair muitas faíscas. Mas eu tenho certeza que a partir dessa noite, se você convidar Jesus para fazer parte dela, a sua casa vai virar um lar de paz. A sua casa vai ser onde a presença do Senhor vai habitar. E pode sim vir confusão, mas se você vai orar, você vai trazer a presença de Jesus, vai ser um lar de paz. Na sua casa hoje pode ser tudo triste, pode estar todo mundo brigando, mas a partir de hoje, quando Jesus entrar dentro da sua casa, dentro do seu coração, a sua vida não vai ser mais a mesma. Tudo que estava triste vai vir com alegria, tudo que estava morto vai começar a viver. Meu irmão, eu não sei se você está pegando isso aqui, mas quando Ele é convidado, Ele vai ser um convidado de honra. Ele não vai ser qualquer um convidado. Ele não vai ser mais uma pessoa que você está convidando. Ele não vai ser apenas mais um amigo que vai entrar na sua casa. Não. Ele vai entrar dentro da sua casa, dentro do seu coração, na vida do seu filho, na sua empresa. Ele vai vir por completo, porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Ele faz tudo por completo. E Ele quer transformar a sua casa, seu ambiente de trabalho, a sua vida, a sua família. Meu irmão, não sei se você está pegando. Se fosse eu estaria pulando no meu lugar, porque a partir de hoje a sua família, a sua vida não será mais a mesma. Aleluia, pode aplaudir a Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado: a prioridade de Jesus sempre será a sua família. Segundo ponto, versículo 3 diz assim: durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O segundo ponto que eu quero falar com você é: Jesus precisa ser sua primeira opção. Irmão, a realidade é que nem sempre vai ser fácil caminhar com Jesus. Jesus, ele estava dentro de um casamento e o vinho acabou. Eu não sei qual evangelho pregaram para você, mas muitas vezes nós começamos a viver uma jornada de fé com Cristo e nós achamos que vai ser um mar de rosas,
que a gente não vai passar por dificuldades, que a gente não vai passar por tribulações, que a gente não vai enfrentar desafios. Mas Jesus estava na festa e o vinho acabou. E algumas vezes o vinho vai acabar na nossa vida. E algumas vezes o vinho vai acabar dentro do nosso relacionamento familiar, dentro da nossa vida financeira, dentro da nossa empresa. Muitas vezes o vinho vai acabar dentro da sua casa. Às vezes nós vamos chorar sim, às vezes nós vamos ficar sem recursos sim, às vezes parece que vai estar tudo escuro sim. Mas quando isso acontecer, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos correr para a pessoa certa. Nós precisamos correr de uma forma muito rápida para a pessoa certa. O que acontece muitas vezes conosco é que muitas vezes nós começamos a lamentar a nossa vida para a pessoa errada. Nós começamos a falar para as pessoas que não vão nos ajudar. E muitas vezes elas vão nos afundar mais ainda. Muitas vezes elas vão fazer com que o nosso problema se torne maior ainda. Por quê? Porque nós estamos falando com a pessoa. Nós estamos falando com a pessoa errada. Não adianta corrermos para redes sociais, não adianta a gente postar em direta, não adianta a gente procurar no chat GPT, irmão. Jesus precisa ser a nossa primeira opção. Maria não vai aos serviçais. Maria, ela não chega no noivo. Imagina ela chegando no noivo. O Renato casou esses tempos atrás. Imagina eu chegando para o Renato e falar: irmão, acabou tudo no seu casamento, meu filho. Como que ia ficar a cabeça do menino, casando agora? Aleluia. Meu Deus do céu, e agora? Não, dá o dinheiro aqui, pega o cartão, vai lá comprar, fala com não sei quem, empurra não sei quem, não sei o que, não sei o que. Entra em desespero. Sabe por que muitas vezes nós ficamos mais desesperados quando o problema levanta? Porque nós compartilhamos com as pessoas erradas. O desespero aumenta, a gente fica louco. E a pessoa, ao invés de ela nos dar uma palavra de fé, de ânimo, de esperança, ela fala assim para mim e para você: não, se joga mesmo. Não, isso aí não vai dar certo, irmão. Para, não busca não. Aí, ó, é esse Jesus que você serve? É para isso que você vai na igreja? Aí joga a gente mais lá para baixo, irmão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Maria, ela não foi aos serviçais, Maria não foi ao noivo, Maria não busca as pessoas que são especialistas em vinhos, Maria não vai na padaria, ela não para de falar, ela não chega falando para as pessoas, para inflamar o coração das pessoas, não. Sabe o que Maria faz, meu irmão? Ela vai na pessoa certa. Os nossos dramas familiares, eles não devem se tornar motivos de murmuração, mas sim de intercessão. Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Não começa a murmurar. Está passando por tribulação? Não murmura. Está com dificuldade com os filhos? Não murmura. Sua empresa não está vendendo? Não murmura. A sua casa está um caos? Não murmura. Começa a virar a murmuração, começa a transformar a murmuração em intercessão, começa a dobrar o seu joelho, começa a orar, começa a buscar. Irmão, sabe por que muitas vezes a sua vida não muda, seu casamento não melhora? É porque você está indo na pessoa errada, você está falando com a pessoa errada. Mas se nessa noite você tomar uma posição na sua vida, se nessa noite você decidir e tomar essa posição de falar com a pessoa certa, Jesus, Ele pode trazer alegria novamente. Jesus, Ele pode restaurar seu casamento novamente. Ele pode restaurar a relação com o seu filho. Ele pode restaurar o seu relacionamento com os seus parentes. Ele pode transformar a sua empresa. Talvez o seu faturamento não esteja legal, mas se você buscar Jesus hoje como prioridade, o seu faturamento amanhã pode melhorar. Talvez você está indo se aconselhar com a pessoa errada, talvez você está pegando dica com a pessoa errada, mas nessa noite Jesus está falando para mim, para você: ei, eu estou aqui, eu me preocupo com as pequenas coisas. Eu quero entrar no seu casamento, eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar a relação que você tem com seus filhos, eu quero transformar a tristeza em alegria, eu quero transformar aquilo que está morto, aquilo que está apagado, aquilo que está em cinzas, eu vou fazer voltar a viver. Traga Jesus como primeira opção na sua vida, irmão. Mas eu tenho um melhor amigo que ele é bom de Bíblia, mas ele não é Jesus.
Eu tenho um amigo que ele, quando ora, tudo acontece, mas ele não é Jesus. Mas eu tenho um amigo que traz uma profetada, uma profecia, mas ele não é Jesus. Talvez ele vai resolver de imediato, mas ele não vai resolver algo eterno. E Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não resolve nada pela metade. Não. Ele quer completar aquilo que estava morto, ele quer trazer vida. Aquilo que estava cinza, ele quer trazer cor. Aquilo que estava mais ou menos, ele quer fazer virar por inteiro, meu irmão. Aleluia. Sinta a presença de Deus aqui. Acompanhe comigo, eu quero falar o terceiro ponto com você. Nos versículos 6 e 8 diz assim a palavra do Senhor: havia ali perto 6 potes de pedras usadas na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha uma capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tire um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O terceiro ponto que eu quero falar com você, você que gosta de anotar, é: precisamos obedecer de imediato o que Jesus ordenar. Precisamos obedecer de imediato o que Jesus ordenar. Olha que loucura isso, irmão. Parece algo simples, mas não é. Pensa comigo. Olha esse cenário. A Bíblia fala que ali haviam 6 potes usados para o quê? Consegue colocar o versículo aqui para mim, por favor? Versículo 6. Aqui. Ali havia 6 potes de pedras do tipo usado pelos judeus para o quê? As purificações. Pensa comigo. Talvez você não saiba o que é isso, mas na época os judeus acreditavam que se eles lavassem as mãos e se eles lavassem os pés, eles eram purificados. Os judeus acreditavam que se eles fizessem isso, eles não precisavam de mais nada para ficarem purificados. Agora imagine só, os potes eram usados para lavar os pés e as mãos. Então todo mundo que chegou no casamento, o que eles fizeram? Lavaram as mãos e os pés. Imagine só como é que o pote não estava, irmão. Aqueles caras andavam muito, aquelas unhas gigantes, aqueles pés todo rachado, cracolado. E Jesus pede para que eles peguem esses potes que era para essa purificação. As pessoas que estavam no casamento tinham acabado de lavar os pés e as mãos naqueles potes, mas o noivo está lá curtindo a festa, ele não está sabendo. O cara da cerimônia não está sabendo. Quem está sabendo? Só os serviçais. Agora pensa comigo. Se sou eu que sou os serviçais, eu ia falar: Jesus, isso aí é loucura, pô. Os caras acabou de lavar o pé, isso está tudo preto, está tudo imundo. Os caras com o pé todo cracolado. Você quer que eu jogue água aqui dentro para servir na cerimônia? Isso não faz total sentido. Irmão, trazendo para a nossa realidade, é como se eu chegasse para o João e falasse assim para o João: ô João, vai lá no banheiro, pega um copo da água da privada e dá para o Breno beber. É como se eu falasse isso para o João. Quem beberia? Ninguém. Isso é loucura. O João ia falar para mim: ô Wesley, tu tá pirando, tu tá louco? Talvez ele fazia porque ele não gosta muito do Breno, mas é coisa de outro mundo, irmão. Wesley, o que você quer? Aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar que muitas vezes nós não recebemos o milagre porque nós questionamos de onde vem. Nós questionamos a providência de Jesus.
Muitas vezes nós deixamos de receber aquilo que tem para a nossa vida, porque nós não achamos que da onde vem, aquilo ali, eu acho que não é Jesus dando não, deve ser uma outra pessoa. Não, irmão. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus usa os que são para confundir os que não são, para os confundir o que são. Deus usa um pote todo sujo, todo imundo, para transformar no melhor vinho daquela cerimônia. Sabe o que Jesus veio mostrar para eles? Jesus veio falar assim: ei, eu estou quebrando essa religiosidade. Não é lavando os pés, não é lavando as mãos que vocês vão ficar impuros, porque não é o que entra que contamina, é o que sai. É as motivações do nosso coração. É aquilo que está dentro do nosso coração que é ruim, que sai. Então Jesus, ele vem para quebrar a religiosidade, porque o que santifica não é o que entra, mas é sim o que sai, as motivações do nosso coração. Irmão, sabe por que muitas vezes o milagre não chega? Sabe por que muitas vezes isso não acontece na nossa vida? Porque a nossa cabeça, ela nunca vai fazer sentido o que Jesus faz. Irmão, para entender a sua vida. Não faz sentido você ser salvo hoje. Jesus tira você lá do lamaçal. Jesus tira você lá das drogas. Jesus tira você lá da corrupção. Jesus tira você de lá do fundo do poço, todo destruído, todo lambuzado pelo pecado, e Ele te faz uma nova pessoa. Não faz sentido isso. Nossa cabeça não compreende. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele é especialista em fazer o que não tem sentido. Jesus, Ele é especialista em tornar o que é impuro, o que é improvável, o que é arcaico, em se tornar o melhor vinho que a humanidade já provou. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não importa a geografia, você pode morar numa periferia, você pode morar em um quarto, você pode participar de uma igreja grande, numa igreja pequenininha. Se Jesus está lá, tudo muda, tudo é transformado. Se Jesus está no ambiente da sua casa, tudo vai ser transformado. Você pode ser o mais improvável da sua família, a sua família pode ser a mais briguenta, a sua família pode ser a mais pecadora, a sua família pode estar mais em guerra, mas se Jesus está lá, tudo pode mudar. Você pode ser coração mais duro que tiver, mas Jesus pode mudar a sua vida. Não está dando certo, mas Jesus está vendo e Ele pode mudar tudo. Pode mudar a forma, pode mudar o jeito, Ele pode mudar tudo, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Não tente entender. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido Jesus pegar barro, cuspir na mão e passar no olho do cara. Não vai fazer sentido, irmão. Não vai fazer sentido mergulhar 7 vezes em um rio todo estranho, poluído. Não vai fazer sentido. Mas é assim que Jesus trabalha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não tente entender, apenas obedeça. Nos versículos 9 e 10 diz assim: o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Irmão, quarto e último ponto. Jesus separou o melhor vinho para essa noite. Jesus separou o melhor vinho para você. Você poderia estar em tantos lugares. Você poderia estar na sua casa cansado, descansando. Você poderia estar fazendo hora extra. Mas essa noite, aprove Deus, você está aqui. Você vai receber o melhor vinho, você crê? O mestre da cerimônia não entendeu nada. Ele ficou confuso.
Porque naquela época tudo que era bom era servido primeiro, tudo que era de excelência era servido por primeiro, e do nada o melhor vinho veio para o final. Ele achou que o noivo tinha quebrado o protocolo, porque sempre o melhor vinho era servido primeiro. Todo mundo ficou sem entender nada, todo mundo ficou perdido, todo mundo achando que já tinha experimentado o melhor. Ei, deixa eu te dizer algo. Talvez você entrou nessa noite achando que já experimentou tudo do Senhor. Talvez você já entrou nessa noite achando que a sua casa já experimentou tudo do Senhor. Mas deixa eu te liberar algo para você. Se o seu casamento está bom, ele pode melhorar. Deixa eu falar algo para você. Se na sua vida, sua empresa está boa, ela pode melhorar. Se você tem um bom relacionamento com seu filho, pode melhorar. Agora deixa eu liberar algo melhor ainda. Se a sua vida está um caos, Ele é o que vai acalmar esse caos. Se na sua casa está tudo obscuro, está tudo sem saída, se na sua casa está tudo sem direção, Ele pode ser a direção nessa noite. Se você está com problema de saúde, Ele pode ser a sua saúde nessa noite. Se você está com problema de depressão e ansiedade, Ele pode te curar nessa noite. Ei, deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Você não vai sair da mesma forma que entrou, porque se algo que você está vivendo na sua casa é bom, você vai ver hoje o melhor vinho, você vai receber a melhor poção, você vai receber algo maravilhoso do céu. Você entrou aqui talvez desanimado, cabisbaixo, sem saber o que fazer, mas nessa noite você vai sair com uma direção, nessa noite você vai sair com uma palavra, nessa noite você vai sair com a sua fé renovada, nessa noite você vai sair com a sua fé transformada. A verdade é que quando Jesus está no ambiente, tudo é invertido, irmão. Os que não são, vêm para confundir os que são. Os loucos, vêm para confundir os sábios. Aqueles que eram improváveis, começam a dar certo. Aquilo que estava falido, começa a ter vida. Aquilo que estava morto, começa a viver. As coisas com Deus são uma loucura. Irmão, o melhor vinho é essa noite. O melhor vinho Deus tem para derramar aqui. Se você chegou aqui com o coração entristecido, abatido, talvez você esteja pensando, mas Ele não vai fazer dessa forma, Ele não vai fazer desse jeito, Ele não se importa com isso, Ele não se importa com aquilo. Ei, deixa eu falar com uma coisa para você. Essa noite é a noite de você receber o melhor vinho. Essa noite é a noite de você receber a melhor poção. Fica de pé no seu lugar. Essa noite é a noite de você sair daqui transformado de uma forma sobrenatural. Jesus, Ele sempre vai priorizar a sua família. Ele vai parar ministério, Ele vai parar milagre, Ele vai parar tudo para olhar para a sua família. Jesus, Ele sempre precisa ser a sua primeira opção. Não saia falando da sua vida para ninguém. Jesus, Ele sempre vai querer que você obedeça de imediato tudo aquilo que Ele ordenar. E Jesus já separou o melhor vinho para você nessa noite. Eu queria que você levantasse suas mãos e adorasse Jesus por um tempo. Talvez você é um improvável que chegou aqui nessa noite. Talvez o seu casamento está todo destruído. Você já pensou em terminar, já pensou em se divorciar. Talvez você está amargurado, talvez você está machucado sentimentalmente, emocionalmente. Talvez a ansiedade e a depressão ela tem tomado conta da sua vida. Talvez você chegou triste, talvez você chegou abatido, talvez você pensou em largar tudo, até em tirar sua própria vida. Mas deixa eu te falar algo para você. Ele pode mudar tudo hoje. Ele pode transformar
a sua tristeza em alegria. Ele pode transformar o seu caos em calmaria. Ele pode transformar a sua casa, que parece um ringue, irmão, em um lugar de paz, aonde a presença de Deus quer habitar de uma forma absurda. A única coisa que Ele está falando para mim e para você nessa noite é: eu preciso ser convidado para dentro da sua casa. Eu preciso ser convidado para dentro do seu casamento. Eu preciso ser convidado para a relação com seu filho. Eu preciso ser convidado para participar da sua empresa. Eu preciso ser convidado para curar essa ansiedade. Eu preciso ser convidado para curar essa depressão. Vamos, comece a falar com Ele, comece a adorar, comece a adorar. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. E Ele se importa, Ele não te condenou. Vamos, igreja, declare isso mais forte. Mais uma vez a igreja declare isso. Escute, já estou finalizando, mas eu queria compartilhar algo para você, com você nessa noite. Não sei se você percebeu, mas o versículo 4 a gente não leu. E eu queria ler com você nesse momento. O versículo 4 ele diz assim: mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Quando a gente olha para esse versículo, Jesus falando: mulher, isso não me diz respeito. Parece que Jesus estava faltando com respeito com a mãe dele. Sim ou não? Sim ou não? Mas naquela época, o significado dessa mulher não era algo desrespeitoso. Era como se fosse Jesus falando para ela: madame, senhora. Era algo de respeito, era algo importante. E agora é o que vem mais importante. Por que Jesus fala isso para Maria? Porque Jesus, ele não poderia fazer nenhum milagre estando
estando no papel de filho de Maria. Jesus, ele não poderia fazer nenhum milagre fazendo parte de Maria, porque quando Maria fala para ele assim, fala com ele, ele vai fazer tudo. Ele fala: mulher, não, calma, não é assim. Não é a sua necessidade, não é a sua urgência, não é o que precisa, não é a sua forma de falar, não é o seu jeito, não é na sua hora, não é no seu tempo. Calma. Ei, mulher, Jesus estava falando para Maria: deixa eu te falar uma coisa, Maria, nesse papel de filho eu não consigo fazer nada, mas agora que você me reconheceu, porque quando Maria responde para Jesus e fala assim: façam tudo o que ele mandar, Jesus sai do papel de mãe e entra no papel do quê? De reconhecer o senhorio de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa: enquanto você viver um Jesus que é só apenas quarta-feira, um Jesus que é só apenas um domingo de manhã, de tarde ou de noite, enquanto você viver um Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito, enquanto você viver um Jesus de qualquer maneira, ele vai falar para você: ei, João, ei, Maria, ei, Stephanie. Ele vai falar: ei, não é assim. Agora, para Jesus realizar um milagre na sua vida, irmão, é você saindo de um papel onde Jesus é qualquer pessoa para você, e você falando para Ele: ei, Jesus, a partir de hoje eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Ei, Jesus, hoje você vai ser o Senhor da minha casa. Hoje na minha casa não tem mais paz, não tem mais briga. Hoje na minha casa não tem mais guerra. Hoje na minha casa não tem mais UFC. Hoje na minha casa quem manda aqui é o Senhor. É só a tua presença habita. O inferno não prevalece, ei. É só você entrando na sua empresa e falando: aqui a corrupção não faz mais sentido. Quem habita aqui agora é o Senhor Jesus Cristo. Não tem mais corrupção, não tem mais desvio de dinheiro. É você chegar na sua casa e declarar sobre o seu filho que ele é uma promessa do Senhor, que ele nasceu com um propósito, que ele nasceu com um chamado. É você chegando dentro da sua casa e profetizando vida, profetizando alegria, profetizando fé. Ei, a partir de hoje, se você quiser viver uma vida de milagre com Jesus, é você saindo de qualquer pessoa e reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Jesus pode mudar tudo. Jesus pode mudar o ambiente, pode mudar a realidade. Tudo pode estar um caos na sua vida, na sua casa, na sua família. Tudo pode estar um caos dentro do seu coração. Sua cabeça pode estar um turbilhão, mas Ele pode mudar tudo. Talvez você não está vivendo uma transformação, talvez você não está vivendo milagres, porque você estava tratando Jesus como qualquer pessoa. Você estava tratando Jesus como um amigo seu. E de fato Ele é um amigo, mas eu não estou falando na questão de amizade de qualquer forma.
Talvez Ele era aquele amigo para você que quando você precisa você vai atrás, mas depois que você já utilizou o que Ele tinha para dar, você sai fora. Talvez você entrou aqui achando que Jesus era qualquer pessoa, e você estava vivendo essa vida. Na sua casa talvez não teve mudança ainda, porque Jesus, Ele nunca foi a pedra angular lá dentro. Talvez o turbilhão que você está vivendo dentro das suas emoções é porque você não trouxe Jesus de fato para dentro do seu coração. Talvez você chegou nessa noite aqui machucado, destruído. Talvez você pensou em desistir, em se divorciar várias vezes. Talvez você pensou em até tirar a própria vida, mas hoje você entendeu que quando Jesus está, tudo pode mudar. A tristeza em alegria, a mágoa em alegria. E talvez por algum motivo você acabou se desviando do caminho do Senhor. Talvez você foi na pessoa errada, falou com a pessoa errada e ela acabou te aconselhando de forma errada. Isso fez com que você saísse da igreja, largasse Jesus, abandonasse Jesus. Talvez você nunca chamou Jesus para convidar, para entrar. Você nunca fez um convite claro para Jesus fazer parte da sua vida. E eu quero falar com você nessa noite. Se você acabou se desviando dos caminhos do Senhor por algum motivo, e você entendeu essa palavra, que Jesus pode mudar tudo e Ele quer mudar a sua realidade hoje. Ou talvez você chegou aqui no primeiro culto, está passando por várias coisas, e essa palavra queimou no seu coração, falou contigo, e você quer reconhecer esse Jesus. Você não quer ver Ele mais como uma pessoa qualquer, mas você quer ver Ele como seu Senhor e Salvador, como aquele que vai fazer parte da sua jornada daqui para frente. Se você é uma dessas pessoas, eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, eu quero que você jogue a sua mão lá em cima, sem constrangimento nenhum, porque eu quero orar com você. Se você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo, ou se você quer entregar sua vida para Jesus, nos 3 você joga a sua mão lá para cima. 1, 2, 3, levanta sua mão bem alto. Mão levantada, mão levantada, mão levantada, mão levantada, mão levantada, mão levantada, mão levantada. Você pode celebrar Jesus, você pode celebrar Jesus, pode ser melhor. Vamos igreja, vamos igreja. Estamos vivendo salvação nessa noite. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quero fazer uma oração por você, sem constrangimento nenhum. Pode sair do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Hoje a sua vida não será mais a mesma. Estenda suas mãos, vamos orar por essas vidas. Pai, aqui estão os teus filhos. Nós sabemos que é uma decisão muito difícil, mas nós sabemos também que é a melhor decisão da vida de cada um aqui. Pai, se tinha gente pensando em desistir, que o Senhor derrame uma dose de ânimo agora em nome de Jesus. Uma dose de fé seja derramada sobre a vida de cada um. Se está um caos no ambiente de trabalho, a casa, a família, que o Senhor seja a paz em meio ao caos agora em nome de Jesus.
Que o Senhor capacite os seus filhos, dê discernimento, sabedoria, que através dele a família, a casa, as pessoas ao redor sejam alcançadas, Senhor. Traga paz para as emoções, traga paz para o caos, e que nessa noite uma nova história se inicia, e que nessa noite uma nova história, uma nova jornada de fé se inicia, Senhor. Que a melhor estação da vida deles começa a ser escrita agora. Que a melhor estação da vida deles começa a ser escrita agora. Pai, perdoa o pecado de cada um. Ah, Senhor, lança no mar do esquecimento. Escreve o nome de cada um aqui no livro da vida. E que a partir de hoje eles possam viver o novo do Senhor. Que a partir de hoje uma nova história, Senhor, aonde eles acharam que tinha um ponto final, o Senhor está colocando uma vírgula e continuando a escrever uma nova história para sua casa, uma nova história para sua vida, novos sonhos, projetos, visões. Ah, Pai, chamados sendo avivados agora. Pai, aquilo que estava morto volte a ressuscitar em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aqui para mim, enxugue as lágrimas. A decisão de vocês é a melhor decisão dessa noite. Tudo que nós fizemos, a recepção, o louvor, tudo que foi feito aqui, se não tivesse isso, nada faria sentido. Vocês têm noção que agora vocês estão sendo motivo de Jesus estar sorrindo? Isso é muito forte. Vocês são motivos de alegria no céu. O céu está em festa. Nós temos uma cultura aqui na Lagoinha que nós celebramos quando um pecador se arrepende. E a Bíblia fala que uma dracma perdida, quando é encontrada, a festa. Uma ovelha que estava perdida é encontrada, a festa. Mas a gente não pode ver a festa no céu, sim ou não? Mas a gente pode fazer uma festa. Ó, eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, vocês vão virar e vão conhecer a nova família de vocês. Mas antes de a gente fazer a festa, tá vendo aquela plaquinha na minha direita aqui? Quando a gente terminar de fazer a festa, vocês vão seguir aquela plaquinha que a gente quer entregar um presente para vocês. A gente está muito feliz de receber você na nossa casa. Amém? Vamos lá, Lagoinha? É para ser bem forte, a gente está no culto fé. Vamos, vamos. Vamos, Lagoinha, vamos, vamos. Glória a Deus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida que aqui está, cada família aqui representada. Que o Senhor, ó Pai, reaviva a fé. Que o Senhor derrame uma porção dobrada do Senhor. Que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor pode mudar tudo. Qualquer realidade, qualquer situação, qualquer caos, qualquer gigante, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é, o Senhor foi, o Senhor é e o Senhor sempre será. Que o Senhor leve o seu povo em paz e segurança, e chegando em suas casas ele encontre o mesmo ambiente de paz, alegria e fé que aqui está. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém.